Isso é mais uma escola dominical com características de culto, de louvor, adoração e hoje também com a ministração da Santa Ceia do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Nós queremos, nesse início aqui, frisar, como o pastor César tem frisado sempre, todos os cultos. Os nossos cultos são transmitidos pela internet e nós queremos frisar que a Igreja Presbiteriana de Muriaé tem tomado todo o cuidado com as questões da saúde, com o distanciamento social, com o uso de máscaras. Então, você que assistiu o culto, saiba que somente no momento em que estiver aqui fazendo uso do microfone, que eu estarei sem máscara, mas todos os demais membros estão devidamente usando as suas máscaras e também guardando a distância, o distanciamento necessário nesse momento. Amém? Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo de número 84. Diz assim a palavra do Senhor: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Convido a igreja que possa se colocar de pé. Nós vamos estar orando em adoração ao nosso Deus nessa manhã. Como diz o salmista, um dia nos átrios do Senhor vale mais que 1000. É melhor estar à porta da casa de nosso Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Vamos fechar nossos olhos e vamos adorar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós, pagou pelos nossos pecados naquela cruz sangrenta, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à tua direita, intercedendo pela tua igreja. Pai, nesta manhã, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar na tua casa, pela oportunidade de adorar o teu santo e excelso nome. Pai, receba nessa manhã a adoração que sai do nosso coração, da nossa alma, do nosso entendimento,
que nós possamos, nesta manhã, adorar o Senhor com todas as nossas forças, reconhecer a Ti como o único e verdadeiro Deus, o Deus que tem, ó Pai, guardado as nossas vidas, o Deus que tem sido, ó Pai, o nosso pastor presente, acalmando o nosso coração, cuidando das nossas almas, ó Pai, aplanando os nossos caminhos e confortando a cada um de nós. Ó Deus, Tu és maravilhoso, exaltado e exultado seja o Teu nome para sempre. Essa é a oração que nós fazemos nesta manhã, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Convido o nosso irmão Adni, ele vai estar conduzindo a igreja com um hino. Bom dia. Vamos estar louvando a Deus com esse hino. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado. Tem louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje e hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje e hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Salmo de número 85. Salmo de número 85, faremos a leitura dele todo.
Diz assim a palavra do nosso Deus. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao teu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Nesse momento, irmãos, irmãs, é um momento que nós dedicamos à confissão de pecados. E nós sabemos que nós somos fartos de pecados. Por mais que nós adoremos o nosso Deus, nós ainda somos marcados por essa coisa chamada pecado, e que muitas vezes faz com que nós desviemos o nosso olhar do nosso Deus. O mundo tem andado abalado, o mundo tem andado atônito com os últimos acontecimentos, mas o mundo, em sua grande maioria, insiste em não dobrar o joelho, em não se curvar diante do nosso Deus. Mas nós sabemos que Ele é maravilhoso e Ele nos perdoa a iniquidade do povo. Ele encobre os nossos pecados e Ele vai ouvir as nossas orações. Nessa manhã eu quero te convidar a fechar os seus olhos por alguns minutos, que nós possamos confessar os nossos pecados, os pecados individuais e os pecados coletivos também, os pecados da igreja, os pecados da nação, os pecados dos nossos governantes, os pecados das nossas famílias. E Deus vai ouvir as nossas orações. Após alguns minutos de silêncio, eu queria convidar o nosso irmão presbítero João Assis, que viesse aqui na frente, fizesse uma oração de confissão ao nosso Deus.
Pai Santo, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã, por esse domingo, ó Deus, que tu nos concede mais uma oportunidade de louvarmos o teu santo nome. Nós te pedimos, ó Pai, nessa manhã, que tu, ó Deus, possa olhar para nós, ó Deus, com o teu olhar de misericórdia e de bondade, através do teu Filho Jesus, que morreu naquela cruz por nós, e nos perdoar, ó Deus, dos nossos pecados, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que fazemos aquilo que não te agrada. Mas, ó Deus, tu possa, Deus, ó Pai, nos perdoar pecados por atos, por palavras, ó Deus, por pensamentos, ó Deus. Muitas vezes, ó Pai, que não fazemos aquilo que o Senhor agrada. E seja, Deus, com o teu povo aqui reunido, contrito na tua presença, que tu possa, Deus, lavar, ó Deus, a nossa iniquidade. Em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, hoje participar, ó Deus, da Santa Ceia, ó Deus, que lembrança, Deus, do teu sacrifício na cruz por nós, possamos, ó Deus, estar limpos, Deus, do nosso pecado. Em nome de Jesus nós te oramos e agradecemos. Amém. Convidamos mais uma vez o nosso irmão Adnir. Ele vai estar mais uma vez conduzindo a igreja com um hino ao Senhor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Desculpa, pastor. Irmãos queridos, graça e paz, amém? Nós louvamos a Deus pelo cuidado dele conosco em mais um domingo, pela oportunidade de nós estarmos juntos, para nós adorarmos a Deus e participarmos também da mesa da comunhão, sempre lembrando que aqueles irmãos que tiverem impedimentos de estar presentes ao templo para participar da Santa Ceia, basta que nos comuniquem, e com o maior carinho nós vamos estar à casa desses irmãos, se assim o desejarem, para ministrar a ceia do Senhor. Temos feito durante a semana, e durante a semana que se inicia hoje, também estarei à disposição, juntamente com algum diácono,
para nós levarmos a ceia na sua casa, para que você possa adorar a Deus, participando também desse sacramento, que é o sacramento do crente maduro. Os avisos, apenas lembrar aos irmãos das programações da igreja: reunião de oração terça-feira, estudo bíblico quinta-feira, a devocional que realizamos toda quarta-feira, sempre às 18 horas, e os cultos da semana, terça e quinta, sempre 19h30. E também lembrar aos irmãos que, além do culto online, nós estamos participando por meio de um aplicativo, o que é muito produtivo, porque dá uma sensação de uma participação maior no culto. Alguém se queixou que o culto online é muito frio, mas nós ficaremos sem cultuar a Deus por causa disso? São esses os tempos que nós estamos vivendo. Eu prefiro não ver nada. Eu acho que é muito arriscado isso. Eu acho que nós deveríamos cultuar a Deus, né, de forma online, e aqueles que sentirem vontade pelo aplicativo. Na última quinta-feira, estudo bíblico, foi muito interessante o testemunho da Samara, filha do presbítero Hélio, da alegria que o presbítero Hélio estava em participar do culto pelo aplicativo. Eu pedi para que ele fizesse uma oração, 7h10 ele já estava lá, na sala virtual, aguardando para começar o culto. Então, uma experiência muito boa, muito gostosa, né? E os irmãos podem ficar sempre bem tranquilos. Alguém vai dizer, mas eu fico preocupado de que, de repente, o pastor vai pedir para eu fazer uma oração. Irmãos, nós sabemos, a igreja, os irmãos que estão acostumados a orar de forma pública. E sabemos, irmãos, que têm um pouco mais de constrangimento, que não se sentem tão à vontade de fazer orações públicas. Logo, nunca vamos constranger ninguém. Então, pode ficar tranquilo. Na igreja nós sabemos aqueles irmãos que têm um pouco mais de dificuldade, que preferem orar silenciosamente, não gostam de fazer oração pública. Não há problema. Isso é algo muito particular de cada pessoa. Nós nunca vamos pedir para que alguém faça uma oração online ou pelo aplicativo, se nós sabemos que essa pessoa não tem esse costume. Bom seria que todos tivessem essa facilidade. Então, você não precisa ficar constrangido. E até ao contrário, se alguém quer participar de forma mais ativa do culto, pastor, terça-feira eu gostaria de fazer uma oração. Manda para mim, eu vou pedir para você orar. Porque pelo aplicativo é mais difícil ainda. Se aqui no templo a gente está vendo, a gente vê os irmãos e pode acontecer, de repente o irmão que está acostumado a fazer oração fica até sem orar na igreja. E não é maldade, quem está aqui à frente é muita coisa que passa na cabeça da gente. De repente um irmão acostumado a fazer orações não é pedido para orar. E por um aplicativo de forma online, muito mais difícil, né? Então, o nosso convite a vocês é que vocês também participem do aplicativo. Na quinta-feira, nós fizemos um treinamento com umas 4 pessoas à tarde. O segredo, irmão, é você entrar antes do culto começar. Depois de 7h30, fica difícil para quem está ministrando ler, ensinar e olhar o aplicativo para poder adicionar quem está entrando depois que o culto já começou. Então é mais complicado. Alguns irmãos não conseguiram entrar no aplicativo porque já tinha começado. Então eu estou falando, de vez em quando eu lasco o dedo lá na tela para poder adicionar quem está entrando. Mas não tem como você ler, você ensinar e ficar de olho no aplicativo adicionando alguém depois do horário. Então o ideal é entrar 15, 10 minutos antes. E durante a tarde, no dia do culto, a partir das 14h, eu fico disponível para treinar. Então, nós treinamos 4 irmãos. Na última quinta-feira, nós tivemos mais irmãos participando do aplicativo. Pastor, não consegui entrar. É verdade. Vez por outra acontece isso mesmo. Mídia é muito complicada. É a internet que às vezes o sinal está meio fraco, tem que aproximar do roteador, ou então desligar os outros aplicativos, para ficar só por conta do culto naquele momento. Mas não deu certo num dia, não? Você tenta de novo depois. Então, esses são os nossos avisos. Nós temos irmãos aniversariando essa semana. Ontem nós tivemos a Rebeca, que fez aniversário, e o Breno, que também fez aniversário ontem. Hoje nós temos a Maria Eduarda, de Palma, a nossa irmã Cissa, dia 8, e a nossa irmã Adília Pinheiro, dia 10. Então, são os irmãos aniversariantes da semana que nós temos o registro.
Sempre colocamos o grupo da igreja e pedimos, se porventura algum nome ficou faltoso, para que nos auxilie enviando esses nomes. Então, como não foram enviados, os nomes que nós temos são esses. É dia 5, hoje, Maria Eduarda, lá de Palma, da nossa igreja lá. Dia 8, a nossa irmã Cissa. E dia 10, a nossa irmã Adília Pinheiro. Eu quero convidar os irmãos para abrirmos as Bíblias no livro dos Salmos, o Salmo 149. Quero convidar o nosso irmão Breno para que venha à frente. Irmãos, nós vamos continuar louvando a Deus, agora com alguns cânticos. Louvando a Deus com alguns cânticos. Salmo de número 149. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta. Cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, o seu leito cantem de júbilo. Dos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico. Um novo cântico não é uma nova letra, uma nova melodia, mas um cântico que sai, que procede de um coração novo, renovado. E é isso que nós queremos convidar os irmãos a fazer nessa manhã. Vamos ficar em pé para nós cantarmos louvores. E o primeiro cântico, quem estiver preparado, pode entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Exaltado
Irmãos queridos, podem sentar-se. Irmãos, eu penso que na igreja nós devemos sempre estar de forma positiva, estar observando o crescimento da igreja. Problemas e dificuldades estão presentes em todos os lugares e na igreja com certeza também vão estar. Mas eu gosto de olhar e ver a evolução das coisas dentro da igreja. E alguns trabalhos há que passam muito despercebidos da igreja. E são trabalhos bem complicados, bem difíceis de serem realizados. É a questão, por exemplo, de operar um data show, de cuidar da sonoplastia da igreja. Hoje nós estamos treinando os nossos adolescentes. Já tem algumas semanas que eles estão se revezando na mesa de som e também no data show. Hoje nós temos o Pedro na mesa de som e o João Gabriel no data show. Temos também outros adolescentes que vão estar participando pouco a pouco. E isso é muito bom para a igreja. Então, de repente, nós entramos na igreja, nós vemos as coisas, mas nós não vemos. Nós entramos com os olhos fechados. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Entrar e observar o que está acontecendo. Ver o agir de Deus. Nós olhamos muito o agir do homem. E o agir do homem é bom. Nós não somos bons. Nós somos maus. Somos pecadores. Então eu quero convidar aos irmãos nesses tempos de pandemia, em que o limite de pessoas na igreja faz com que os nossos templos estejam bem vazios, que nós treinemos uma nova visão e passarmos a entrar na igreja e ver o que Deus está fazendo na igreja. Então é muito bom isso. Eu louvo a Deus pelos nossos adolescentes e tem outros também, não só os garotos, mas as garotas também vão estar passando por esse treinamento e com certeza o nosso conselho não vai ter dificuldades alguma de investir nos nossos adolescentes, para que eles façam curso de sonoplastia. Já alguns deles já estão treinando já instrumento musical, e é assim que a igreja vai caminhando. Deus vai levantando, vai renovando os grupos dentro da igreja, e o trabalho por meio dos adolescentes é sempre uma grande possibilidade. Os adolescentes, eles têm uma vantagem sobre os jovens e sobre os adultos. A maioria deles não está envolvido ainda num vínculo empregatício. O jovem e o adulto estão envolvidos em muitas atividades. O jovem envolvido com faculdade, concursos, trabalho. Os adultos envolvidos com essas coisas e família. Então, os adolescentes, eles têm um pouquinho mais de tempo para que nós possamos investir. E eu louvo a Deus por causa disso. Então, Deus continue abençoando esses irmãos que estão trabalhando. Hoje, esses dois. Semana que vem nós teremos outros, com certeza, que vão estar ali também assumindo. E eu vou estar sempre falando aqui à frente, para nós aprendermos, principalmente nesses tempos de pandemia. Vamos entrar no templo, não só no templo, na casa da gente, no trabalho da gente. Vamos passar a olhar a vida, não com os olhos do homem, vamos passar a olhar o agir de Deus na nossa família, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos e a nossa vida na igreja. Abra as Escrituras no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14, os versículos de número 1 até ao de número 14. Acalma o teu coração. É a proposta que esse texto oferece para os discípulos e para nós, discípulos do Senhor, desse tempo que estamos vivendo. João, capítulo 14, os versículos de número 1 até o de número 14, diz assim a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito,
pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, obrigado por esse ajuntamento solene, este ajuntamento que acontece aqui no templo e esse ajuntamento que acontece nos lares, esse culto presencial e o culto online, por todas as pessoas que dele participam. Ó Deus, aplica a Tua palavra a nós. São tempos sombrios, são tempos difíceis, são tempos de coração angustiado e atribulado. Acalma, Deus, os nossos corações. Assim nós oramos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, o bom entendimento desse texto passa pelo capítulo 13. É preciso entender um pouco os eventos acontecidos no capítulo anterior, que é o capítulo de número 13. Qual o contexto do texto que nós lemos aqui? O que estava acontecendo? Será que você está atento que Jesus ministrou esta palavra aos discípulos na noite da traição? Esse texto é na noite da traição, é na noite da última ceia judaica e da primeira ceia cristã. Que oportuno para nós, dia da ceia, nós que também precisamos de uma palavra para acalmar o nosso coração. Tempo de tribulação, tempo difícil para os discípulos e para Jesus. Acalma o teu coração. É Jesus que está falando para os discípulos. Não se preocupem. Meus irmãos e irmãs, pode um atribulado de espírito levar consolo, conselho seguro? Pode um atribulado de espírito levar esperança para outro que esteja atribulado também? Será, Hernani, que você, angustiado, consegue acalmar, consolar, falar, oferecer esperança a um coração que esteja mergulhado na mais profunda tristeza? Será que você consegue, meu irmão, minha irmã, angustiado, fazer outra coisa que não seja buscar um cantinho para ficar sozinho,
De preferência que ninguém mexa com você. Não é assim, Adilson, Natália? Quando nós estamos angustiados? Não é isso mesmo, Leandra? Quando nós estamos angustiados, nós queremos ficar dentro de uma caverna, bem escondidos, bem quietos. Não queremos ouvir a voz de ninguém. Irmãos, essa consideração é muito importante. E vocês vão entendê-la talvez mais ao término dessa ministração de hoje. Essas perguntas iniciais, elas têm a ver com sentimentos. Nós somos seres sentimentais. Nós somos movidos pelos sentimentos. E o primeiro, ou os primeiros sentimentos que devem chamar a nossa atenção nesse dia, são os sentimentos dos discípulos de Jesus. Olha o versículo 1. Não se turbe o vosso coração. O que significa isso? Significa que o coração dos discípulos estava turbado, perturbado. Você não diz para alguém, acalme-se, se essa pessoa já está calma. O presbítero Ronaldo não vai chegar para alguém, tocar no ombro e dizer, acalme-se, irmão, se essa pessoa já está calma. Você não vai dizer para alguém, não se turbe o seu coração, se essa pessoa está em paz. O que esse versículo está mostrando para nós é que os discípulos estavam perturbados o seu íntimo. As suas emoções estavam turbadas, confusas. Jesus então traz uma palavra para aqueles que estavam com sentimentos à flor da pele. Jesus traz uma palavra para acalmar o coração deles. E eu então preciso perguntar nessa manhã de ceia do Senhor, como está o seu coração? Você está em paz? Quais são os problemas que afligem a sua alma? Para nós encontrarmos respostas para essas questões, que são verdadeiras em nós, tanto quanto eram nos discípulos, nós precisamos entender o que estava acontecendo com aqueles nossos irmãos. O que havia provocado naqueles homens que acompanharam Jesus, aqueles homens que expulsaram demônios, aqueles homens que curaram enfermos, aqueles homens que fizeram maravilhas que sequer nós imaginamos. O que estava acontecendo com aqueles homens que eram os protegidos de Jesus? Jesus, aquele que homens e demônios, aquele que enfermidade e morte, nada podiam contra ele. À primeira vista, quando eu olho para os discípulos, em particular os discípulos da intimidade, os 12, eu os vejo como homens muito fortes, eu os vejo como homens muito poderosos, eu os vejo quase como super-homens. Mas até ter encontrado essa palavra, não se turbe o vosso coração. Por que estavam tristes homens de um calibre tão elevado como aqueles? Por duas questões, que o capítulo 13 vai nos ajudar a responder. A primeira questão é porque Jesus haveria de deixá-los. Jesus falou da sua partida. Jesus disse que iria para um lugar aonde eles não poderiam encontrá-lo. Olha o versículo 36 do capítulo 13. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Os discípulos estavam profundamente abatidos naquele momento.
Jesus estava falando de que iria para um lugar onde os seus discípulos não poderiam acompanhá-lo naquele momento. Jesus estava falando da sua morte. Os discípulos não haviam entendido isso ainda. E a prova é só você acompanhar o texto bíblico. Após a morte de Jesus, 2 deles vão para o caminho de Emaús. Os outros ficam todos lamentando, chorosos, entristecidos. Eles não estavam entendendo que a partida de Jesus implicava na morte de Jesus, mas eles já estavam tristes. Eles estavam tristes com a ideia de que Jesus os deixaria e de que eles não poderiam acompanhá-lo. E pior ainda, Solange, eles não poderiam achar a Jesus. Eles estavam tristes, meus irmãos, mas eles também estavam confusos, eles estavam perplexos, eles estavam assustados. Jesus era o Messias, eles criam assim. Todos nós estamos lembrados do primeiro encontro de Jesus com os discípulos. O primeiro deles foi André. E André, depois de passar uma tarde e uma noite com Jesus, no outro dia ele foi à busca de seu irmão Pedro e disse o que para Pedro? Pedro, achamos o Messias. E o próprio Pedro, no momento da caminhada, assume a liderança diante de uma pergunta de Jesus e responde: Tu és o Cristo. Messias e Cristo. 2 palavras diferentes, 2 palavras de línguas diferentes, 2 palavras que têm o mesmo sentido. Messias, hebraico, Cristo, grego, significam ungido. Jesus era o Messias. Foi isso que André falou. Pedro, nós achamos o Messias, nós achamos o ungido. E o que Cristo falou, e o que Pedro falou mais tarde, tu és o Cristo. Pedro estava falando o mesmo que seu irmão André. Tu és o ungido, tu és o escolhido. Ungido para quê? Escolhido de Deus, para reinar eternamente sobre toda a criação. Mas irmãos, se Jesus é o Messias, se Ele é o Cristo, e os seus discípulos entendem isso, como conciliar na mente e no coração a partida de Jesus? E como conciliar mais ainda a morte de Jesus? É por isso que no caminho de Emaús eles estão confusos, e eles não conseguem perceber que é Jesus, eles não estão entendendo nada. Como poderia estar morto aquele de quem eles tinham certeza ser o Messias? Logo, como se encaixava a partida de Jesus, se ele era o Messias, o reino de Deus? Não fazia sentido que Jesus partisse assim, sem primeiro conquistar o seu reino e deixar Israel novamente numa posição de poder e destaque perante todos os povos da terra, como nos dias de Davi. Afinal de contas, o Evangelho de João, ele vai introduzir para nós a entrada de Jesus em Jerusalém, e as multidões vão cantar hosanas das maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome de Davi. Então, como poderiam conciliar a ideia de que Jesus estava partindo, se ele não havia estabelecido o seu reino? Se Israel continuaria escravo dos romanos, e eles ainda mais abatidos do que antes, porque uma esperança nasceu na mente e no coração, e a cruz cessou com aquela esperança. Essa é a primeira questão. Primeiro motivo pelo qual é necessário Jesus acalmar o coração dos seus discípulos. Eles estão com as emoções totalmente turbadas. E há um segundo motivo, que também nos é apresentado no capítulo de número 13. Nós vamos perceber com clareza acerca da queda de Pedro. Essa questão trouxe um medo assustador sobre todos os discípulos. A afirmação de Jesus de que Pedro o negaria. E um detalhe,
Pedro não ia negar Jesus uma só vez, não, presbítero João Assis. Pedro ia negar Jesus 3 vezes na mesma noite. Meus irmãos, aquilo caiu como uma bomba entre os discípulos. Pedro, como? Pedro era o líder daquilo que nós chamamos de colégio apostólico. Pedro era ousado. Pedro foi o único que andou por sobre as águas. Ele afundou, mas ele foi o único que andou por sobre as águas. Em meio às dúvidas das multidões e até dos discípulos, Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? O que eu sou para vocês? Pedro toma a frente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imaginemos, irmãos, a agitação no coração deles, a vergonha, a dor, o medo. 2 grandes motivos, 2 grandes razões que se fizeram necessárias a Jesus acalmar o coração daqueles homens. Por isso Jesus diz a eles: não se turbe o vosso coração, não tenham medo. Mas uma vez que nós olhamos as emoções, os sentimentos dos discípulos, voltemos à pergunta inicial. Pode, Natália, um atribulado de espírito trazer consolo, trazer uma palavra de sabedoria, de instrução, trazer uma palavra de esperança para outro atribulado de espírito? É difícil que nós procedamos assim, se estivermos atribulados, angustiados, e alguém necessitar do nosso consolo, é bem mais possível que nós, no máximo, olhemos a pessoa e falemos assim: eu vou orar por você, porque não há palavra, não há conselho, não há esperança. Ou talvez, eu estou precisando que você ore por mim, eu estou precisando que você converse comigo, eu estou precisando que você dê para mim uma palavra de esperança. Nós vamos ver agora os sentimentos do Senhor Jesus. Como estava Jesus? Meus irmãos, nós lemos esse texto tantas vezes e nós só pensamos nos sentimentos dos discípulos. Porque nós olhamos para os discípulos e nós vemos a nós mesmos. Nós somos egoístas, nós pensamos nos nossos sentimentos. Nós pecamos por causa dos nossos sentimentos. São os nossos sentimentos que nos levam a cometer pecado contra Deus e contra o nosso próximo. Mas vamos pensar no sentimento de Jesus? Nós não pensamos. Afinal de contas, Josélia, Jesus é o Filho de Deus. Não é, Neide? Jesus é o Deus entre os homens. Sim, é verdade. Nós sabemos que Ele deixou o esplendor da sua glória, que Ele veio aqui habitar entre nós, que Ele sabia o seu destino aqui, como um cântico que nós estamos acostumados a cantar. Jesus não foi enganado no Gólgota, Ele foi consciente de tudo o que era necessário passar por causa do seu povo, da sua igreja, dos seus eleitos. Mas meu irmão, minha irmã, não olhe para Jesus como um ser tão poderoso, incapaz de sofrer, porque a Bíblia diz que Jesus chorou, a Bíblia diz que Jesus teve fome, a Bíblia diz que Jesus foi tentado pelo diabo, a Bíblia diz que Jesus ficou angustiado até a morte. A Bíblia diz que Jesus se separava dos seus discípulos para estar sozinho com o Pai, a fim de estar orando sozinho. Ele tinha necessidade de falar com Deus, assim como eu e você temos essa necessidade. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus. A alma de Jesus tinha sede de Deus. Imaginemos, irmãos, nós numa situação em que vamos enfrentar um sofrimento e de antemão nós sabemos passo a passo o que nos espera. Já pensou, Breno? Você vai passar por um sofrimento e você sabe passo a passo o que te espera. É como a pessoa que recebe um diagnóstico de uma enfermidade e ela vai lá para o Google para poder ver como vai ser o sofrimento dela. Algo terrível, algo assustador.
é para fazer perder a esperança. O Senhor Jesus, ele sabia exatamente o que o aguardava. Uma aldeia de samaritanos não quis receber Jesus pouco antes dele ir para Jerusalém, porque diz a Bíblia que olhavam para ele, Leandra, e os seus olhos eram como alguém que ia para Jerusalém. Não ia para a festa da Páscoa, ele ia para morrer na Páscoa, porque ele era o Cordeiro Pascal. Então ele ia como alguém que iria para sacrifício. E eles não quiseram receber Jesus. Eles ficaram assustados com a sua determinação, eles ficaram assustados com o seu conhecimento. Então nós podemos observar aqui o capítulo 13, capítulos anteriores. Jesus vai entrar em Jerusalém para a festa da Páscoa. Jesus vai entrar montado no jumentinho. Jesus vai entrar para Jerusalém, mas não como um rei que vai para o palácio. Jesus vai entrar em Jerusalém como um rei que está indo para a batalha, Diácono Rui. Um rei que está indo para a frente da batalha, um rei que está indo para enfrentar o inimigo, um rei que está pronto a derramar o seu sangue para libertar a vida do seu povo. É dessa maneira que Jesus entra em Jerusalém. Jesus caminhou vitorioso para a grande batalha, que seria vencida com o seu sangue. Jesus tinha contra ele fariseus, saduceus, e agora os judeus estavam contra ele também. O seu povo, os seus compatriotas eram contra ele. Será porventura, irmãos, que existe algo mais terrível do que você saber que está sendo perseguido? Aqueles que cantavam hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor, eles haveriam daqui a pouco de gritar: crucifica-o, crucifica-o. Seja sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. Como deve se sentir alguém que vai ser traído e sabe que vai ser traído, que é apenas uma questão de tempo? Jesus sabia dessas coisas, que os mesmos que cantavam louvores iriam pedir a sua morte. Jesus sabia que os mesmos que o exaltavam como filho de Davi iriam pedir pela sua crucificação. O que parece para você? Para mim é muito claro, eu tenho certeza que para você também é. Os sentimentos de Jesus. Jesus estava atribulado. Jesus estava angustiado. Mas ele teve tempo para cuidar daqueles que ele amava. Quando angustiados, aprender a ter tempo para aqueles que nos amam. Jesus estava atribulado de espírito. Jesus estava profundamente angustiado. Ele seria negado e traído, e ele sabia de antemão. Antes que acontecessem essas coisas, ele já sabia. Mas ainda assim, ele tira um tempo para estar com aqueles que ele ama. Ele os leva para um cenáculo, um lugar onde eles estariam mais uma vez. Será, Neide, que possa existir alguma coisa mais gostosa do que isso? Você está triste, abatida, de repente os amigos te pegam. Vem cá, Neide, você está muito triste. Você vai sair com a gente hoje? Agora não, né? Agora a pandemia não deixa ninguém ir para lugar nenhum, né? Mas alguém liga para você. Você está triste, estou ligando para você, quero bater um papo com você hoje. Jesus juntou os seus discípulos naquele cenáculo, naquele salão espaçoso, para estar junto com eles, porque não tem nada melhor quando nós estamos atribulados do que estar perto da família, do que estar perto dos amigos, do que estar junto dos irmãos. Jesus os purificou, Jesus lavou os pés, e nós sabemos que aquilo ali era uma figura da lavagem pelo sangue que haveria de acontecer ali na cruz. Jesus mandou Judas ir embora. A Bíblia diz que Judas se foi, logo em seguida Satanás ter entrado nele. Ou seja, Jesus tirou o impedimento, que com Judas ali, quem seria consolado? Ninguém. Jesus tirou todo o impedimento para que eles pudessem ser consolados. Agora havia espaço para consolo. Agora havia espaço para conselho seguro.
agora havia espaço para a esperança. E Jesus passa a falar para os seus discípulos sobre a sua partida, sobre o que estava prestes a acontecer. Meus irmãos, como será que Jesus se sentia ao contar para os discípulos aquelas coisas? Como será que Jesus se sentia ao falar para os discípulos que ele estava partindo? Só aqueles que partem sabem a dor da despedida, sabem a dor de deixar para trás os amigos, sabem a dor de uma festa de despedida. Jesus disse para eles que eles não poderiam segui-lo naquele momento. Então imaginemos a dor de Jesus, de ver o medo nos olhos daqueles discípulos. Era o grupo da intimidade de Jesus, Solange. Era o grupo que estava mais próximo, que mais amava Jesus, que tinha um vínculo mais forte com Jesus. E Jesus tinha que olhar no olho deles e ver aquele medo estampado nos olhos deles, o brilho nos olhos de alguém que não pode fazer coisa alguma. Mas o mal já estava determinado contra Jesus e ele teria que ir embora. Jesus alerta Pedro sobre a sua arrogância e a sua queda. Por que Jesus faz isso? Para que Pedro depois pudesse se levantar um novo homem. Já alertou alguém sobre a arrogância dessa pessoa? Já alertou alguém sobre uma possível queda? Muitas vezes nós deixamos de fazer, porque é constrangedor e nós podemos ganhar um inimigo. Jesus alertou a Pedro, Pedro era arrogante. Jesus alertou a Pedro, ele iria cair. Para que Pedro pudesse se levantar e pudesse de fato ser convertido a ele. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele dá um novo mandamento para os seus discípulos. Aqui nessas porções do capítulo 13, o versículo 31 em diante, nós vamos perceber até o versículo de número 35, o novo mandamento. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus percebeu que estava faltando amor. O novo mandamento não era tão novo, era algo que eles conheciam, mas era novo porque eles não praticavam. Eles estavam sempre disputando entre eles quem era o maior no reino dos céus. Por que Jesus lavou o pé deles? Porque estavam disputando quem era o maior. Quem é o maior que lavar o pé do outro? Quem é maior que prestar serviço para o outro? Quem é maior que ser servido? Quem é maior que ficar em destaque? Então Jesus tem que lavar os pés, porque todos eles estão brigando para ver quem é o maior, quem é o mais importante, quem vai estar sentado à direita, quem vai estar sentado à esquerda. Então não havia amor, havia disputas. E Jesus não queria partir, deixando seus discípulos tão amados, vivendo naquele estilo de vida. Eles precisavam aprender a amar uns aos outros. Naquela noite, Jesus lavou os pés do que negou, Jesus lavou os pés do que traiu, Jesus lavou os pés dos demais que ficaram apavorados na hora da cruz, racharam fora porque tinham medo de serem reconhecidos como seguidores de Jesus. Já tinha pensado dessa forma? Nos sentimentos que estavam presentes em Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador? Mas ainda assim Jesus disse para Eliane, Jesus disse para o Cláudio, Jesus disse para a dona Marta, não se turbe o vosso coração. Jesus revela o seu profundo amor com os seus discípulos. Não obstante o fato dele estar destruído, dele estar atribulado, ele traz o consolo, o conselho e a palavra de esperança. Por que está triste o teu coração nesse dia, meu querido irmão, minha querida irmã? Será por causa da família? Família não é fácil, não. Família é bênção. Nela nós damos as gargalhadas mais gostosas. Nela nós choramos de raiva. E nela nós choramos lágrimas que queimam o nosso rosto. Por que você está triste? Essa pandemia, vida financeira, sua vida profissional. Por que você está triste? Seus relacionamentos. Por que você está triste? Porque sua vida espiritual é um fiasco, é uma mentira, é um engano. Nós precisamos pensar nos motivos que nos levam à tristeza nessa manhã. O nosso coração
deveria estar triste por causa da ausência de Cristo. Jesus partiu e um dia Ele vai voltar. Nós o sentimos plenamente hoje por obra do Espírito Santo, mas alguns há que enfraqueceram o Espírito Santo em suas próprias vidas. E se eu enfraqueço a ação do Espírito Santo em mim, eu não tenho percepção alguma de Deus. O meu coração deveria estar triste pelas muitas negações minhas como servo de Deus. O meu coração deveria estar triste pelas muitas traições minhas me voltando para o pecado. O meu coração deveria estar triste, não só por causa de família, trabalho, problemas de relacionamento, mas o meu coração deveria estar profundamente triste nessa manhã. Jesus partiu. Ele ainda não voltou, mas eu preciso encontrá-lo, eu preciso ter um encontro com Jesus, eu preciso estar cheio de Jesus na minha vida. Como participar da mesa da comunhão, se a tristeza do meu coração é uma tristeza das coisas comuns da vida? A tristeza do coração, que vai ser trazida para nós pleno consolo nesse dia, é aquela tristeza provocada pela certeza de que eu poderia ter uma vida com Deus mais intensa, mais bonita, mais produtiva, mais cheia do Espírito Santo. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar. Bondoso Deus, maravilhoso é o Senhor. Nós bendizemos a Ti com alegria nessa manhã pelo Teu cuidado conosco, e o nosso clamor, Senhor, é que haja em nosso coração uma tristeza semelhante àquela que havia no coração dos primeiros discípulos, os nossos irmãos ali do passado, a tristeza pela ausência de Cristo. Que nós possamos sentir a necessidade de Cristo em nossa caminhada, em cada momento da nossa vida, a cada momento da nossa história, que não haja um instante sequer que nós consideremos não importante, mas que todos os momentos nós possamos ter o desejo de ter Cristo presente em nós, e que nós também possamos sentir uma tristeza profunda pelo fiasco espiritual da nossa vida. Eles estavam abatidos. Pedro, o grande Pedro, haveria de negar a Jesus. Um deles seria traidor, e todos seriam covardes e fugiriam. Ó Deus, que essa tristeza tome conta do meu coração nesse dia, tome conta dos nossos corações nesse dia, ó Deus, que nós possamos nos sentir profundamente tristes, abatidos de espírito, porque nós não temos sido sombra daquilo que o Senhor nos chamou. Ajuda-nos, ó Deus, que nós sejamos os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Prepara-nos agora para participarmos do pão e para participarmos do cálice. Ó Deus bendito, assim nós oramos no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Quero convidar o presbítero João Assis e o presbítero Ronaldo para que venham à frente. Quero convidar os irmãos para abrirmos as Escrituras da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, os versículos de número 23 até o de número 26. Quero convidar aos irmãos e irmãs presentes para que se coloquem em pé. 1 Coríntios 11, os versículos de número 23 até o de número 26. Vamos ler todos a uma só voz. Você em casa, que participa de forma online, leia conosco. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice,
anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Bondoso Deus, obrigado por esse ajuntamento solene. Obrigado por podermos participar da mesa da comunhão. Sonda agora a nossa mente, o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho errado. Guia-nos pelo caminho correto. Ó Deus, que haja em cada um uma santa disposição de viver a vida que agrada a Ti. Todos nós aqui presentes confessamos os nossos pecados e falhas. Nós queremos comer o pão e nós queremos beber o cálice, e nós queremos que seja isso não para nossa condenação, para nossa dor, para nossa vergonha, mas que seja para nosso alimento, para nós nos encontrarmos fortalecidos diante de Ti. Ó Deus bendito, assim nós oramos. Ó Deus amado, nós clamamos a Ti que o pão e o cálice sejam consagrados agora para essa ministração. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebamos o pão em memória do Senhor Jesus. Disse Jesus: "Isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim." Vamos comer o pão em memória do Senhor Jesus. Após terem comido o pão, o Senhor Jesus deu um cálice aos seus discípulos, dizendo: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim." Recebamos o cálice, irmãos, em memória do Senhor Jesus. Te louvamos, ó Senhor. E assim vamos te
este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Irmãos e irmãs, bebamos o cálice em memória do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos presentes e aqueles que estão participando online, vamos cantar mais uma vez esse cântico, encerrando assim esse momento de culto a Deus aqui neste lugar, nessa manhã. Seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, e com todo Israel de Deus, hoje e sempre. Amém.